Ueba! Mais um Premonição em cartaz! It all started with Grandma. Death is coming for us because we were never supposed to exist. Only by embracing death. Na década de 60, uma jovem prevê o desabamento de um prédio e salva da morte um grupo de pessoas. Décadas depois, sua neta também começa a ter visões da morte de seus familiares. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para as pessoas. Pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam que eu abri um clube de membros e uma loja de camisas online, Armário Ilimitado. O link vai estar na descrição, montink.com/armário. Premonição 6, Laços de Sangue. Eu gosto da franquia Premonição. Eu reconheço, eu gosto da franquia. Porque é um bom exemplo de como você pode repetir uma fórmula e o filme não ficar igual aos anteriores. Mas, como o quinto filme terminava com uma conexão com o início do primeiro filme, eu achei que a gente nunca ia ter um sexto filme, mas, olha lá, tem um novo entrando em cartaz no cinema essa semana. A direção é de uma dupla de desconhecidos, Zach Lipovsky e Adam B. Stein, mas entre os roteiristas tem um tal de John Watts. John Watts foi o diretor dos últimos 3 filmes do Homem-Aranha, aqueles com os novos do MCU. Ele é um dos roteiristas aqui, enfim. Premonição 6, Laços de Sangue. Ele segue o mesmo espírito dos outros filmes e traz tudo de positivo e de negativo que acontece no resto da saga. A fórmula do roteiro não é exatamente igual, porque aqui os personagens principais não estão no grande acidente que abre o filme. Nos outros filmes, se eu não me engano, todos eles começam com um grande acidente e os sobreviventes seguem o resto do filme. Aqui não, aqui são outros personagens. Fora isso, a proposta é a mesma. Eu falei que os filmes seguem a mesma fórmula, mas não são iguais, né? Então, todos os filmes rolam longas sequências onde você sabe que alguém vai morrer e de maneira horrível, mas você não sabe nem como nem quando. Porque são espalhados vários elementos pelo cenário e várias coisinhas, e tem um caco de vidro aqui, uma lâmpada pendurada ali, alguma coisa rachando ali. Todos têm o potencial de ser a causa da morte e o espectador não tem ideia de qual daqueles vai ser a real causa da morte. Se por um lado é uma ideia repetida, por outro lado, como a gente nunca sabe como vai ser a morte, isso torna a cena bem divertida, apesar de ser uma repetição de fórmula. E algumas das mortes são muito criativas e realmente são bem divertidas, apesar do gore. Esse é um ponto positivo. Agora, pelo menos para mim, Premonição 6 repete o ponto negativo que está presente nos outros filmes. É porque eu não gosto muito quando eles resolvem estabelecer regras rígidas para algo abstrato. Porque a gente está lidando com a morte, não está lidando com uma pessoa, não está lidando com alguma coisa que é escrita. A morte é algo muito abstrato. Por que a morte precisaria seguir uma ordem exata? Mas reclamar disso no sexto filme de uma franquia não tem sentido, porque acontece a mesma coisa em todos os outros filmes anteriores. Então, se eu aceitei nos outros, eu vou aceitar nesse aqui também. Premonição 6 segue essa fórmula, tem uma cena inicial com um acidente enorme, e depois a gente acompanha um grupo de personagens e a gente sabe que eles vão morrer e a gente se diverte vendo sequências absurdas. E, apesar do gore, algumas são bem engraçadas. Eu não quero entrar em spoilers, mas a cena inicial tem uma morte que acho que todo mundo que estava na minha sessão de cinema curtiu. Tem um garoto insuportável, inclusive ele é parcialmente responsável pelo acidente. Tem coisa lá que acontece por um erro dele. E quando ele morreu, eu não vou dizer como, porque é spoiler, mas quando ele morreu, o cinema comemorou. Eu não me lembro de outro filme onde o público comemora a morte de uma criança. No elenco tem uma cena com Tony Todd, que ele estava em 4 dos outros 5 filmes. A cena não é boa, não achei a cena boa não. Mas se a gente lembrar que o Tony Todd faleceu no ano passado, é legal ver ele mais uma última vez num papel importante da carreira dele. Eu só aceito a cena por causa disso, porque eu não achei a cena muito boa não. No resto do elenco eu só conhecia um nome, que é a Rhea Kilstead, que não é um nome muito conhecido, mas eu tenho a minha memória maluca de algumas coisas de Gaza Cinema, eu lembro dela em alguns filmes dos anos 90. A boa notícia para os fãs da franquia é que descobriram uma fórmula de sequências infinitas, porque cada família pode gerar um novo filme. E eu espero que mantenham a criatividade ao apresentar as mortes, porque assim eu sempre vou querer ver o novo filme. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Premonição 6 estreia essa semana nos cinemas, depois de amanhã.
E depois de você ver, você pode escrever o que você achou aqui embaixo, que eu vou responder seu comentário. E se você curte essa franquia, eu curto. São mortes divertidas, eu curti bastante. Teve coisa, sensação semelhante com O Macaco no início do ano. São filmes divertidos de se ver. Escreve o que você acha aqui embaixo e em breve nos vemos de novo. Valeu!